gente já instalou e fez as configurações básicas do e-commerce, a gente também fez um tour rápido, tá, pelo plugin. E nesse vídeo a gente vai falar especificamente das configurações. Então a gente vai guia a guia, tá, configuração a configuração, vendo aí como deixar a nossa loja totalmente preparada para que a gente comece a fazer as nossas vendas. Então vamos até o painel do WordPress, onde a gente vai ver as configurações do WooCommerce. Então aqui dentro do painel a gente vai vir aqui na guia WooCommerce e vai clicar em configurações. Lembrando que as configurações básicas a gente fez na instalação do WooCommerce. Agora, quando você instala o WooCommerce, ele oferece um painelzinho de configuração, tá, onde você faz as configurações iniciais. Mas aqui a gente tem um detalhamento maior, tá? Por isso que existe essa guia de configurações. Então, a primeira guia que a gente tem aqui dentro de configurações é a guia geral, tá? Então, a gente viu sobre essa localização base, tá? Então, geralmente você coloca aqui o seu estado, seleciona Brasil e o estado. A gente tem aqui os locais de venda. Então, se você vai vender apenas para o Brasil, você deve selecionar aqui para países específicos. E aqui você vai selecionar Brasil. Se você vende para o Brasil e Argentina, por exemplo, você poderia vir aqui e selecionar Argentina. Ou ir selecionando aqui todos os países onde você pretende vender seus produtos, ok? Mas você também pode vender para todos os países. Se por acaso a sua loja vende para qualquer país, você entrega em qualquer país, você pode deixar marcado aqui para todos os países. Nesse caso, a gente vai deixar aqui somente o Brasil. Então, você tem aqui o endereço padrão do cliente, você pode usar geolocalização, tá? Você pode utilizar o endereço base da sua loja, e você pode ter outras opções aqui, por exemplo, deixar sem endereço. Isso aqui você pode deixar como geolocalização, que aí ele vai tentar identificar a localização deste usuário, tá? Do usuário que vai se tornar cliente da sua loja. Essa parte de notificação aqui você não precisa habilitar. E aqui dentro de opções de moeda, a gente tem aqui o real brasileiro, que foi o que a gente selecionou lá no início, na nossa instalação do e-commerce, e aqui você tem a posição da moeda, tá? Então você poderia usar assim, por exemplo, no caso a gente utiliza ou esta à esquerda aqui ou a esquerda com espaço, tá? O que você preferir. Eu particularmente uso só esse à esquerda aqui com o número colado aqui no cifrão. Separador dos milhares é o ponto e decimal é a vírgula, tá? Quantidade de casas decimais, a gente sempre costuma deixar aqui 2, tá? Duas casas. Então, essas são as configurações da guia geral. A gente vai clicar aqui em salvar alterações. E agora a gente vai ver aqui dentro da guia produtos. Então, dentro da guia produtos, a primeira parte aqui é essa aba geral, tá? Onde fala sobre as unidades de medida. Então, você tem aí o peso, que a gente selecionou grama, e a unidade de medida a gente deixou centímetro, tá? Então, você tem a questão aqui das avaliações de produtos. Se você permite ou não que as pessoas avaliem seus produtos, deem uma nota para ele, tá? Então, se você deixar isso aqui dessa forma, esses produtos poderão ser avaliados. E aí você tem aqui algumas opções, tá? Permitir avaliações sobre as análises, você tem aqui a avaliação, é necessário deixar o seu comentário sobre o produto. Então, a pessoa precisa, para avaliar, precisa deixar um comentário do porquê que ela está avaliando. Ela tem aqui, ó, a opção de exibir comprador verificado para avaliações de clientes. Então, quando for um cliente que esteja avaliando o produto, ele vai exibir lá comprador verificado, tá? E você tem a opção também de permitir avaliações somente de quem for comprador. Então isso aqui pode ser interessante, tá? Então a gente pode marcar aqui só para efeitos de teste.
mas você pode deixar isso aqui marcado. E aí, somente os seus compradores, somente quem for cliente vai conseguir avaliar seus produtos. Então, a gente vai clicar aqui em salvar alterações. E agora a gente vai ver a aba exibição. Então, como o próprio termo diz, aqui cuida da parte visual da loja. Tá? Então, você vai fazer algumas configurações, por exemplo, das páginas. Tá? Então, por exemplo, qual é a página da loja? Então, quando a gente instalou o e-commerce, ele ofereceu a possibilidade de criar as páginas. Então, ele já criou a página chamada loja, tá? E aqui na configuração ele já deixou selecionado essa página loja, mas você poderia criar qualquer outra página e marcar aqui. Tá? Ao fazer isso, você vai expor os produtos dentro desta página. Então você não precisa fazer outra configuração. Se você quisesse criar outra página, você simplesmente criaria aqui uma outra página e selecionaria aqui. Tá? E o próprio e-commerce exibiria os produtos dentro dessa página aqui. Ok? Então aqui, exibir páginas da loja, você tem como exibir produtos, mostrar categorias e subcategorias, ou exibir ambos. Tá? Eu particularmente gosto de exibir os produtos, mas se você tem muitas categorias, para não ficar aquela coisa bem genérica, você poderia marcar aqui para mostrar só as categorias e subcategorias. Ou se você preferir também, pode exibir ambos. Tá? Então, se você tiver muitas categorias, esta opção aqui pode ser interessante. Se você tem poucos produtos, e aí tem poucas categorias, você pode simplesmente exibir os produtos. Tá? E aqui, na exibição da categoria, você tem como também exibir só os produtos ou exibir também as subcategorias. Tá? Então, se você trabalha com subcategorias na sua loja, você vai marcar aqui. Mas nesse caso a gente vai deixar para exibir somente os produtos. Então aqui a gente tem a parte de ordem dos produtos, tá? A ordenação. Então você pode ordenar esses produtos pelo padrão, você pode ordenar por popularidade, por classificação média, ordenar por mais recente, enfim. Geralmente as opções mais interessantes são a ordenação por popularidade, tá? Que aí os seus produtos que são mais vendidos vão ficar acima. E também ordenar pelos mais recentes. Então, sempre que você lançar um produto novo, ele vai ficar na parte de cima da sua loja. Ok? Então, a gente vai deixar aqui por popularidade. Ok? E aqui você tem um comportamento de ação após adicionar o produto ao carrinho. Então, por exemplo, quando a pessoa clica em comprar ou adicionar o carrinho, o que você quer fazer? Você quer mantê-lo na mesma página ou você já quer redirecioná-lo para o checkout? Então, vamos supor que você tivesse um único produto, não tem por que a pessoa continuar comprando. Ao clicar em comprar, você poderia redirecionar o carrinho. Ok? Então, você poderia marcar aqui essa opção. Se você tem vários produtos, aí você não precisa utilizar isso aqui, porque a pessoa clica em adicionar, o produto vai para o carrinho, mas ela continua na mesma página e pode ir comprando ou selecionando outros produtos, ok? E aí você pode deixar essa opção aqui ativada, que é para habilitar o Ajax, tá? Então, isso aqui vai fazer com que o produto vá para o carrinho sem precisar essa página ser recarregada. Então, isso aqui por padrão já fica ativado, eu recomendo que você deixe isso aqui exatamente dessa forma. Aqui você tem algumas configurações de imagens do produto. Então, de acordo com o seu tema, você pode querer personalizar esse tamanho. Então, a imagem que aparece no catálogo, quando a pessoa clica em loja, aparece lá a relação de produtos. Você quer que essas imagens tenham que dimensões? Então, aqui por padrão, ele usa 300 por 300 e ele força um corte, ou seja, vai ficar quadrada. Tá? Na imagem do produto, ele está utilizando 600 por 600 e na miniatura do produto 180 por 180. Então você pode fazer outros testes aqui e mudar essas medidas, ok? E aqui essa última opção habilita o Lightbox para as imagens do produto. O que seria esse Lightbox?
tá? É aquela opção, quando você clica, ele escurece a tela no fundo e abre a imagem na frente, como se fosse um pop-up interno. Tá? Então você tem a opção de ativar esse Lightbox aqui, ou não, tá? Você que sabe. Eu, particularmente, deixo o Lightbox ativado porque eu acho um recurso bem interessante. Então a gente vai clicar aqui em salvar alterações e agora a gente vai para a aba Inventário. Dentro de Inventário, você tem algumas configurações importantes, tá? Você, por exemplo, poderia gerenciar o estoque. Então, se você trabalha com estoque de produtos, vamos supor que você venda canecas, ok? E aí, essas canecas, você tem uma quantidade de 10 canecas, porque você tem um fornecedor e você fez um pedido de 10, e aí você quer que quando esse estoque chegue a zero, que as pessoas não continuem comprando, nem encomendem, enfim. Então você tem a opção de gerenciar esse estoque. Então quando você for cadastrar o produto, você vai ter uma opção lá, uma guia, onde você determina quantos produtos vão estar no seu estoque. Então, à medida que as pessoas forem comprando, esse seu estoque vai diminuindo, ok? Até chegar no zero e aí ele se torna indisponível. Se o seu caso, por exemplo, você tem uma produção sob demanda, você produz seu próprio produto, você pode não gerenciar o estoque. Então, à medida que as pessoas vão pedindo, você vai produzindo mais e vai entregando. Tá? Mas aí fica a seu critério. Uma outra configuração importante é essa coisa de manter estoque. Tá? Então, dependendo do tempo aqui que você vai deixar, o que vai acontecer? Eu vou até ler aqui para você. Ó, manter estoque para pedidos não pagos por X minutos. Quando esse limite é atingido, o pedido pendente será cancelado. Deixe em branco para desabilitar. Então, o que isso aqui faz na sua loja? Vamos supor que a pessoa fez um pedido. A pessoa nem pagou ainda. Então, esse produto ele vai sair do estoque, tá? É como se ele tivesse pago. Mas vamos supor que ele tenha desistido da compra. Tá? Ele simplesmente não pagou. E aí, o que acontece? Esse produto vai ficar ali X minutos fora do estoque. Tá? Então, você pode configurar aqui para 60 minutos, ou seja, 1 hora. Se em 1 hora ele não pagar, esse produto volta ao estoque. Se ele pagar, ok. Aí o produto vai ficar fora de estoque. Tá? Mas essa opção aqui é interessante. Você pode deixar 60 minutos ou pode aumentar um pouco mais esse tempo, dependendo do seu produto. Então, você tem aqui também, dentro de inventário, a parte de notificações. Então, ele pode te notificar sobre baixo estoque. Então, o seu estoque, quando ele chegar já próximo de ser finalizado, tá? de ficar baixo ou zerar, ele vai te notificar. E se você tiver um produto que já acabou, aquele produto do seu estoque, ele te notifica também. E aqui você coloca o e-mail que você vai receber essas notificações. E aqui você limita a quantidade para que você seja notificado. Então, por exemplo, quando ele chegar a 2 produtos no estoque, ele vai te notificar, olha, você só tem mais 2 produtos desse no estoque. Tá? Você pode aumentar ou diminuir, isso também depende do tipo de produto que você oferece. E aqui ele te avisa sobre o fora de estoque. Então, normalmente fica 0, tá? Então, quando chegar a 0, ele vai te notificar, ó, o produto esgotou, você não tem mais estoque dele. E aí vem uma configuração aqui importante. O que você deseja fazer? Continuar mostrando esses produtos na sua loja, mas como fora de estoque, ou nem mostrar esses produtos? Isso aqui é muito relativo. Eu, particularmente, não oculto, eu mostro ele fora de estoque, porque eu acredito que quanto mais conteúdo tiver na sua loja, maior a sua possibilidade de tráfego orgânico. Então, imagina que você posicionou bem lá no Google para um determinado produto. E aí esse produto acabou o estoque, mas ele continua gerando tráfego para o seu site. Aí você vai lá, oculta ele, ou seja, aquela página daquele produto vai deixar de existir. Então você vai perder esse tráfego. Então eu acho mais interessante a pessoa chegar à sua loja, ver que está fora de estoque e de repente até escolher um outro produto que esteja em estoque. Mas fica a seu critério ocultar ou não. Por padrão, ele não oculta. E aqui você tem o formato de exibição de estoque, tá?
Então você tem aqui, ó, sempre exibir a quantidade em estoque, exibir a quantidade de estoque apenas quando estiver baixa e nunca exibir a quantidade em estoque. Eu particularmente deixo essa opção aqui de sempre exibir a quantidade em estoque, tá? Mas você poderia não dar esse tipo de informação ao cliente, exceto quando ele já estivesse aqui para esgotar. Então, para o cliente saber que ele precisa correr, que você só tem mais, por exemplo, 2 produtos em estoque, tá? Então, eu vou deixar aqui em sempre exibir a quantidade, mas você tem essa opção aqui. E aí eu vou clicar aqui em salvar alterações e a gente vai aqui na guia de produtos baixáveis. Se você comercializa produtos virtuais, tá? Produtos que as pessoas, ao pagarem, vão fazer o download, você tem aqui algumas configurações. Então, qual é o método? Tá? Você tem aqui, ó, forçar downloads e tem outras aqui, outras opções, redirecionar, enfim. Aqui você tem as restrições de acesso. O download requer login ou não, conceder acesso para download do produto após o pagamento. Então, geralmente eu deixo isso aqui no padrão, mesmo quando eu vou trabalhar com produtos virtuais para download, tá? Deixo isso aqui no padrão e vou clicar aqui em salvar alterações. Então, a gente viu aqui as configurações dos produtos e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as configurações sobre imposto, ok? Então, vamos continuando aqui as nossas configurações da nossa loja com o WooCommerce. Te vejo no próximo vídeo.